Boa tarde, galera. Bom dia, boa noite. Eu não sei qual horário que vocês estão acessando esse vídeo, mas esse aqui é o canal Conversa que não se aproveita nada. Como vocês devem ter percebido, eu andei bastante sumido, né? Nos últimos dias nós tivemos que passar por uma mudança de residência, e esse é exatamente o motivo e o tema do vídeo de hoje. Se vocês gostarem da história que eu vou contar hoje e das outras histórias, né, que eu convido vocês a estarem visitando e olhando, né, o canal para poder até me dar novas ideias, né, novas dicas, né, a respeito de outros temas, né, que a gente pode de repente estar dividindo aqui com vocês. Esse aqui é um canal de diversão, de descontração, de entretenimento, um canal no qual eu tento, através das experiências vividas, né, ao longo da minha vida, descontrair um pouquinho, passar um pouco um lado um pouco mais leve, né, das coisas, um lado um tanto quanto mais lúdico, né? Se é que a gente pode tirar algo lúdico de uma mudança e como é cansativo fazer uma mudança. Os últimos dias foram bastante extenuantes. Mês de dezembro não é fácil, é um mês bastante difícil. Minha esposa trabalha muito no mês de dezembro. Meu mês de dezembro normalmente é um pouco mais tranquilo, mas esse ano, por conta da pandemia, os meus alunos deixaram para viajar um pouco mais tarde, após o Natal, então até a semana do Natal eu estava trabalhando bastante também. Além da questão da viagem, né? O calendário de competições está bastante comprometido também, então meus atletas estão treinando, mas não tem uma regularidade muito acertada, porque a gente não sabe quando eles competirão novamente. Enfim, foi um ano bastante difícil, um ano bastante atípico. Torço, né, que essa mudança de ano, né, por falar em mudança, que essa mudança de ano realmente traga aí novas aspirações, né? A gente está precisando, a gente precisa realmente de um novo alento aí. Vamos torcer que no próximo ano a gente consiga restabelecer, né, a normalidade, ou que nós consigamos estar o mais próximo possível da normalidade novamente, porque viver em confinamento não é fácil, definitivamente não é fácil. E até por isso, por esse confinamento, que nós nos vimos obrigados a executar, a fazer essa mudança, visto que no prédio que nós estávamos morando, não tinha área comum. E eu acho que quem tem filho pequeno sabe, mas como eu sou marinheiro de primeira viagem, não sabia a importância de uma área comum no prédio. E foi bastante complicado, tá? Segurar aí minha filha nesse período de confinamento, sem poder frequentar parque, sem poder ir ao clube, enfim, foi bastante difícil. Foi um período de bastante estresse, principalmente nos dias chuvosos, que não podia sair nem à rua, né, com ela. Então, para minha mãe e para minha sogra que ficam com a minha filha, não foi nada fácil, foi bastante difícil. Mas hoje, graças a Deus, estamos estabelecidos, estamos num apartamento mais confortável, um apartamento que permite, né, que a gente tenha essa área comum, e, consequentemente, estamos já estabelecidos e felizes, porque após a mudança, normalmente as coisas retomam, né, o seu ciclo natural, e as coisas voltam, né, a sua, vamos dizer assim, a sua zona de conforto, né? Acho que é a palavra mais correta para ser utilizada, uma zona de conforto, que a gente pode até ter algum tipo de contradição, até ter algum tipo de ressalva, mas certamente a zona de conforto é mais tranquilo da gente lidar. Então é muito importante toda mudança que vocês estejam efetuando, não importa seja mudança de emprego, mudança de profissão, mudança de casa, vocês precisam já estar preparados para o estresse, porque o estresse ele é constante. E até para poder lidar um pouco melhor com esse estresse, eu vou dividir com vocês uma história que ocorreu em 2006. Nós morávamos aqui em São Paulo, né? Quando eu me formei na faculdade, eu comecei a trabalhar, eu trabalhava no Clube Paineiras do Morumbi, e eu vim morar próximo ao clube porque eu acreditava que seria mais confortável, né, ir e vir do clube, enfim, e também dar outras aulas, trabalhar aqui com os alunos meus de personal, né, estando mais próximo do clube seria mais fácil para eu lidar com essa logística, vamos dizer assim.
A minha irmã e meu irmão também vieram morar comigo, né? Passavam a semana aqui e iam só os finais de semana para casa da minha mãe, visto que eles estudavam aqui em São Paulo. Minha irmã fazia faculdade, meu irmão estava no colegial. E quando em 2005 eu comecei a namorar com a minha esposa, né? Que era a minha namorada, ela morava em Jundiaí. E aí, quando começou o ano de 2006, eu comecei a pensar na possibilidade de voltar a morar com meus pais, porque realmente estava bastante difícil. Eu morava aqui em São Paulo, minha esposa, que era minha namorada, morava em Jundiaí e minha mãe em Franco da Rocha. Então era um triângulo e eu andava muito de carro, era o dia todo na estrada praticamente. E aí a gente achou melhor a voltar, né, morar com meus pais. Falei com meus irmãos, eles já estavam querendo, nunca foram muito satisfeitos pelo fato de estarem morando aqui, longe dos meus pais, consequentemente. E nós voltamos para casa dos meus pais em Franco da Rocha. E a cena inusitada, né, a parte cômica de tudo isso, ocorreu na nossa volta, né, quando nós estávamos voltando para casa, que nós recolhemos todas as coisas. E pensa assim, é uma mudança, como minha irmã, meu irmão dizem, né, ao estilo do Hamilton, com muita emoção, com muita aventura. Enfim, o meu tio tinha uma caminhonete e ele levou a parte maior, assim, da mudança, né? Também tinham poucas coisas, era um apartamento de solteiro, né? Então tinha geladeira, tinha camas, mas cabiam todos dentro da caminhonete. O resto era só roupa e utensílios pequenos. E a gente foi colocando dentro dos carros, o meu carro, o carro da minha irmã, e foi ficando entupido. Então chegou uma hora que meu pai colocou tanta coisa no colo dele, coitado, que ele só tava com o olhinho para fora assim, e aí falava, tá tudo bem, não, tá tudo tranquilo, tá tudo tranquilo. Então hoje a gente tem até essa a gente usa muito essa expressão, né? Tá tudo tranquilo, lembrando, né, do sufoco que a gente colocou meu pai, coitado. A viagem da onde nós morávamos até a casa dos meus pais demorava mais de 1 hora e 10, porque pegava um pouco de trânsito, enfim. E quando meu pai tava paçocado com as coisas lá atrás, a gente ria muito, porque pena que não tiramos fotos, né? Era uma época diferente, embora tenha passado, vamos dizer aí, 15 anos, né? Não tem 15 anos ainda, mas num período desse, já é muito notório, né, as diferenças. Não se tirava tanta foto como se tira hoje, não existiam, né? As redes sociais não eram tão influentes, né, no nosso cotidiano como são hoje. Tem um lado positivo e tem um lado negativo. O lado negativo é que a gente não conseguiu guardar tantas lembranças fotografadas, mas é a memória realmente da gente que certamente esse tipo de lembrança nunca vai deixar de existir. Mas a parte mais engraçada ainda não é essa. A parte mais engraçada foi a empregada que minha mãe tinha, era uma senhora idosa já, que era uma amiga da minha mãe e ela passava o dia todo conversando e ela ajudava minha mãe nas tarefas de casa, né? Não só no meu apartamento, ela nem ia, mas ela só foi para ajudar a limpar o apartamento para a gente poder entregar o imóvel ao proprietário. Mas na casa da minha mãe, sim, ela ajudava, ela limpava a casa da minha mãe. Se eu não me engano, 1 ou 2 vezes por semana ela ia até lá. E elas são amigas, se conhecem desde sempre, né? Franco da Rocha é uma cidade em que todo mundo se conhece, enfim, e elas cresceram juntas e ela é uma amiga da minha mãe, uma senhora muito querida e da qual eu tenho um carinho imenso, né? Meu irmão, minha irmã, enfim, a gente sentia como se ela fizesse parte realmente da nossa família. Nós gostávamos muito dela. Eu falo gostávamos, faz muito tempo que eu não a vejo. Aí, por causa dessa pandemia também, hoje já faz muito tempo que eu não vejo ninguém, né? Então, a gente precisa tomar as precauções, enfim. Até porque ela é uma senhora idosa, né? Então, realmente não tem a mínima possibilidade de encontrá-la. Mas ela veio no banco de trás do carro e óbvio que eu não ia colocar muitas coisas no colo dela. Eu coloquei somente um vasinho pequeno assim, com um cactozinho pequeno, e ela veio no carro tranquila. Só que no meio do caminho, chegando em Franco da Rocha, quem não sabe, na estrada quando a gente vai, por exemplo, pela Bandeirantes, você sai no Rodoanel, o final do Rodoanel, não sentido litoral, quando você vai sentido Bandeirantes, né, a rodovia dos Bandeirantes,
quando passa a última entrada da rodovia dos Bandeirantes, o final do Rodoanel acaba na Estrada Velha, a gente chama Estrada Velha de Campinas, chamava-se assim, né? Hoje é Raimundo Pereira de Magalhães, é uma avenida que dá acesso a São Paulo, mas ela sai praticamente em Perus. E aí, quando você vai pela estradinha, passou Perus, tem o bairro das Laranjeiras, que é em Caieiras, tem alguns outros bairros que você vai passando ao longo, passa pela cidade de Caieiras, ao longo da estrada você vai passando, passa pela cidade de Caieiras. Hoje tem um pontilhão que você passa por cima da linha de trem de Caieiras, antigamente você tinha que passar pela linha mesmo, às vezes a porteira baixava, tinha que esperar o trem passar para poder ir de novo, enfim, tinha trânsito, né? Hoje não, hoje você passa por cima, e aí você sai e vai sentido Franco da Rocha, ou Francisco Morato, enfim, ou até mesmo Jundiaí. Se você seguir na Estrada Velha de Campinas, você chega em Jundiaí. E aí, próximo ao trevo de Franco da Rocha, porque nesse caminho que vai para Francisco Morato, para Jundiaí, tem a entradinha para Franco da Rocha. Próximo ao trevo, eu olho no retrovisor e vejo um carro da polícia com a sirene ligada, dando farol, e o policial com a arma apontada para fora do carro assim. E eu tomei um susto, eu encostei o carro assim e desci rápido, e o cara começou a gritar, mão pra cabeça, mão pra cabeça. Eu desci com a mão na cabeça, né, assustado, mais assustado, porque a gente tinha visto um fantasma. E aí foi descendo aos poucos, desceu minha mãe, desceu meu pai, mas assim, carregado de coisas, e as coisas caindo no chão, porque o meu carro estava entupido, não cabia mais nada dentro do carro. E começou a cair as coisas no chão, só que a nossa empregada, ela demorou para sair de dentro do carro, porque ela é uma senhora, ela não tinha tanta facilidade. Meu carro era um carro baixo, era um carro esportivo, enfim, até por isso chamou muita atenção, carro esportivo, totalmente insufilmado, enfim. Os policiais me imaginaram que eu fosse algum suspeito, e eles começaram a gritar mão para a cabeça, e ela soltou o vaso no chão e levantou a mão a meia altura. E o policial gritava, mão para a cabeça, e ela falava, moço, eu não consigo erguer mais do que isso, meu braço, só vai até aqui. E ela fazia assim com os bracinhos. Cara do céu, eu comecei a chorar de dar risada. Os policiais olhavam para minha cara e não entendiam porque eu ria tanto. E aí o policial, um deles, pegou e falou, e viu o quanto constrangedor e o quanto estúpido era aquele tipo de ação, né? E falou, olha, me desculpa, é que realmente teve um automóvel com as mesmas características que passou passou pela rodoviária de Mariporã e atirou contra uma unidade móvel da polícia. E como o carro tem a mesma característica e não tem muito desses carros aqui na região, a gente achou que era você. Mas é óbvio que não são vocês, a gente pede desculpa pelo constrangimento. E nós voltamos para dentro do carro e, chorando de dar risada, fomos embora, porque realmente foi uma cena muito inusitada. Eu nunca mais vou esquecer da cena dela com o bracinho assim, falando, não vai mais do que isso. E a gente riu, a gente se divertiu demais, foi um momento muito marcante, né, nas nossas vidas. Toda a minha família lembra desse momento com detalhes, porque foi realmente muito cômico e sem dúvida alguma foi um estresse muito grande. A gente só se tornou cômico depois que a gente passou pelo problema, né? E em cima disso, que eu queria estar falando com vocês, se vocês estão pensando em algum tipo de mudança, né? Seja mudança de trabalho, seja mudança de casa, seja mudança de profissão até mesmo, ou mudança de status, né? Status de relacionamento, né? Que é comum hoje em dia, está deixando de ser casado para se tornar solteiro, ou deixando de ser solteiro para se casar. Estejam preparados para o estresse, mas acima de tudo tenham coragem, né? E entendam que algumas mudanças são necessárias. É fundamental que a gente entenda que mesmo as mudanças positivas gerarão estresse, e nós, num primeiro momento, podemos imaginar que tomamos uma atitude errada, uma atitude equivocada. Quando nós nos mudamos para cá, eu cheguei a pensar em alguns momentos, falei, meu Deus, que loucura que eu fiz, porque realmente foi bastante estressante, mas hoje a gente vê o quanto valeu a pena, o quanto que realmente foi bom, né, a gente ter tido essa coragem
E agora que a gente já está de novo na nossa zona de conforto, a gente pode comemorar e vibrar com essa mudança tão positiva que ocorreu nas nossas vidas. Peço a todos vocês que gostaram do vídeo, que gostaram dessa historinha aí que eu dividi com vocês hoje, que curtam, né? Que curtam o canal, que deem... Que aperte o sininho aí para quando aparecerem novos vídeos. Eu prometo que eu vou começar a divulgar uma quantidade maior de vídeos agora. Já estou estabelecido, não tenho previsão de nenhuma mudança para os próximos dias, para os próximos meses, tomara, e para os próximos anos, inclusive, que nós estamos muito felizes aqui na casa. Mas como todos dizem, não espere muito para conhecer a casa do Hamilton, porque a qualquer momento ele pode mudar e você não vai ter conhecido. Então, eu torço que demore, mas é óbvio que não tem como a gente assegurar. Mas uma coisa é certa, gente, independente do tempo que eu tenha que eu permaneça aqui nessa casa, com certeza esse tempo será com toda alegria, um tempo muito bem útil, muito bem aproveitado, porque é assim que eu acredito que seja a melhor forma da gente viver, né? Viver com intensidade, viver com alegria, com disposição e viver no limite da nossa possibilidade. Essa é a minha maneira de viver, né? É a maneira como eu acredito que seja ideal, porque a gente nunca sabe do amanhã, né? Então, que a gente possa viver o hoje com toda a alegria, com toda a qualidade possível, porque nada mais importante, né, do que nós podermos vivermos bem hoje. Afinal de contas, o amanhã depende muito daquilo que a gente faz hoje. E aquilo que a gente faz hoje não tem como mudar o que foi feito ontem. Então vamos mudar o nosso hoje, vamos ficar bem. Falta pouco tempo para a nossa mudança de ano, que nós estejamos preparados para essa mudança. Pode gerar algum tipo de estresse, pode aparecer uma vacina, ou de repente demorar um pouco mais do que a gente imagina para que essa vacina possa chegar, mas que permaneçamos firmes com consciência, com segurança, com responsabilidade acima de tudo e com a certeza de que certamente 2021 será muito melhor, tá? Uma grande mudança de ano. Curtam o meu canal, por favor, divulguem, compartilhem, aperte o sininho, curtam o vídeo, que se vocês gostaram da história, curtam o vídeo, porque tudo isso é importante para que a gente possa criar um engajamento maior e cada dia ter um espaço de convivência nosso aqui, mais de maior qualidade, com maior diversidade, para que a gente consiga atender o gosto de todos, tá bom? Um abração, feliz ano novo, boa mudança aí para todos!